Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde fria, né, meus amigos, de sábado, dia 20 de agosto de 2022, para fornecer mais um fluxo de notícias, atualizações, opiniões do RVGCR para toda essa grande comunidade inscrita no meu canal desde o início e todos os novos amigos e irmãos que me conhecem diariamente, possibilitam a sua inscrição. Muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Verdadeiramente, meus amigos, esfriou aqui em Curitiba, né? Em algumas regiões, né? Estivemos essa noite aí com as temperaturas chegando a praticamente 1 grau, né? Tá bem frio nesse momento que eu tô me comunicando aqui com vocês, né, meus amigos? E tô aqui com uma touquinha, né? Para proteger as minhas orelhas, porque nesse meu humilde escritório corre um ventinho através da janela. Então, mas estou aqui, né, esperançoso, feliz com algumas novidades, disposto a sempre estar compartilhando com vocês, né, o que eu venho encontrando pelo intermédio dessas informações. Agradeço muito alguns comentários, né, sempre eu estou lendo o que é escrito, e muito obrigado, meus amigos, que a bênção estejam com vocês, né, a gratidão, como eu sempre digo, é toda minha, é uma honra a presença, a visita de cada um de vocês. Jamais imaginei que chegaríamos a mais de 15 mil pessoas, e hoje em dia isso se torna uma realidade, assim como muitos outros sonhos que ainda temos, né, que parcialmente ainda não se realizaram. O principal deles, a concretização de todo o RVGCR para todas as nações, e também os títulos, os bônus históricos sendo distribuídos a esses grandes humanitários, grandes jogadores de RV, detentores de títulos. Eu estou em cima dessas notícias, né, meus amigos, humildemente pegando através desses provedores. O que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse primeiro fluxo é o seguinte: inteligência White Hat. Existe uma colaboração das nações chamada BRICS, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o Zimbábue. Essas nações estão se unindo para trazer de volta um padrão ouro e realizar recentemente a compra do petróleo. Daí, porque eles estão tentando obter a Arábia Saudita e o Irã a bordo. A Arábia Saudita, a partir deste ano, está se afastando do dólar americano e procurando apoiar seu petróleo no yuan, lastreado em ouro chinês. Se você sabe o que o dólar realmente é, pode ler em todas as entrelinhas, aqui, e ver que a escravidão financeira do mundo está prestes a acabar. Como alguns de vocês já sabem, as atuais moedas nacionais emitidas pelos bancos centrais em todas as nações ainda estão sob certas regras, leis restritas de certos grupos, entidades e elites poderosas. Essa restrição será totalmente levantada após o surgimento de novas moedas internacionais. A nova moeda internacional será gerenciada, controlada por mais de uma grande organização e mais de uma nação. Haverá duas versões principais: a moeda digital global no mundo cibernético da internet e o papel de dinheiro em moeda internacional de toque real. Estamos compartilhando algumas informações de ambas as situações em vários canais. Todos podem ver, mas, no geral, a nova moeda digital global será gerenciada por um grupo de empresas e haverá mais de uma versão, como empresas de tecnologia nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Enquanto o papel moeda em moedas internacionais reais será administrado por um novo grupo internacional formado pelas melhores pessoas em todas as nações, com grandes empresas com produtos de bens físicos reais. Mas isso é para a aparência pública.
enquanto, na verdade, é muito provável que certas pessoas da mais alta inteligência realmente sejam responsáveis por esse sistema. A razão por trás é certificar-se de que é justo e ter o recurso de evolução do desenvolvimento humano. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa nota, né, para que nós possamos sempre estar compreendendo esse universo desse breve futuro, né, que já está sobre nós, né, não é nem o futuro, eu digo, já é um presente que está sobre nós, né, é a construção de todo esse meio voltado ao dinheiro. Nesses últimos anos, né, algumas aberturas e algumas, né, possibilidades do resgate de todos esses fundos em títulos históricos, moedas históricas, estão sendo muito cogitados, né? Certamente está tomando uma proporção global cada vez maior, né? E julgo eu que estamos na etapa final de tudo isso, juntamente com todos esses provedores que eu acompanho. Difícil mensurar, mas as notícias, né, nos dizem, e dizem através de grandes personalidades aí que falam à mídia, que esse processo está ao fim. Então, estamos aqui observando, né, meus amigos, e certamente o dinheiro também, entre todo esse contexto, ele vem sendo enxergado de novas maneiras, novas possibilidades, né, novos horizontes para com o dinheiro digital, o dinheiro físico, né? Muitas reformulações vindo pelos Estados Unidos. Nessa própria leitura desse texto, né, haverá organizações, o BRICS tem tudo a ver com isso, e com a construção de toda uma forma digital, né, de enxergar esse dinheiro para o mundo todo. Eu acredito que a China possa liderar isso, né? Algumas das teorias já estão dizendo que a China pode liderar em questão com o yuan lastreado em ouro e o electronic yuan, né, sendo a moeda mais forte e adquirindo o título de moeda de reserva. Mas vamos ver as posições que se dão através dos Estados Unidos. O dólar fiduciário, como eu sempre encontro informações, vai morrer, mas por trás do dólar tem o United States Note e o United States Treasury Note, né, que é a versão física e a versão digital do novo dólar dos Estados Unidos. Ainda não anunciado, né, por conta da atual elite, atual governança, talvez, que seja manipulada pela grande elite, né, mas seguindo com toda essa esperança, né, também todo o desembolso, né, desses fundos de todas essas formas que estão abrangendo o dinheiro, né. Então eles querem enxergar mesmo uma vertente digital do dinheiro, né, e acredito que essa vertente seja um futuro lastreado em ouro, gerenciado, como eu digo, né, por uma blockchain única, que talvez seja ligada ao Tesouro dos Estados Unidos, aos bancos de tecnologia, inteligência e infraestrutura asiática, mas esse futuro ele saiu, né, já todo este esquema, né, todo esse sistema, ele já saiu das mãos da elite globalista. Né. Cada vez mais eles ainda lutam ainda, né, em partes da Europa, com certeza, lutam também aqui nas Américas, né, mas o mundo todo praticamente já caminha para um mundo fora do padrão SWIFT, né? E seguindo com essas informações, às vezes parece que caminhamos em círculos, né, meus amigos? Mas eu acredito que não, porque todos esses jogadores posicionados, eles estão posicionados muito melhores do que nós, conversam entre eles, têm frustrações também, todos os detentores, próximos às mesas soberanas, têm conversas entre eles, frustrantes, né, por conta de que ainda não liberam, né, a distribuição para alguns que já são líquidos no nível 3, né, já tem liquidez, os de nível 4 também carecendo das notificações, nos parecendo aí em torno dessas últimas 2, 3 semanas que esse processo ligeiramente começou, mas ainda sem muitas confirmações, né, meus amigos? E buscando compreender também, eu dei aquela passadinha marota no canal do Mark, para ver o que eles têm a contribuir, né? Bem, o pessoal do Redemption Center está de plantão neste fim de semana. Eles foram informados de que muito provavelmente terão que trabalhar e estão trabalhando. Ouvi algo muito positivo de um contato do DHS
que eles esperam que as entregas de CMKX, pacotes de prosperidade e muitos fundos e obrigações globais comecem a partir de segunda ou terça-feira. Cruze os dedos, espero que isso seja preciso. Ainda parece um pouco instável no Iraque, mas vai parecer assim até o momento em que eles acionarem o interruptor. Nenhuma pessoa de títulos tem dinheiro em mãos ainda, mas há um número de pessoas do grupo do Tier 3 que dizem que cruzaram a linha de chegada e nós vamos assistir isso acontecer nos próximos dias, enquanto o dinheiro escorre para onde ele pertence. Já ouvimos isso antes, então esperamos que seja preciso e correto. Artigo: os comerciantes encaram as perdas enquanto as moedas de ouro aumentam o dólar do Zimbábue. Nas ruas, eles têm trocas por moeda estrangeira e há um enorme spread de 2 dígitos. Os comerciantes estão ganhando muito dinheiro com isso, mas agora que eles têm a moeda de ouro do Zimbábue, a moeda se tornou muito mais estável. A moeda não flutua mais como antes. Estava flutuando de 30%, 40%, 60% todos os dias. Agora não flutua mais de 10% em um dia. Assim, os comerciantes de rua da moeda agora estão perdendo. Isso é uma coisa boa, pois as coisas agora são mais seguras, constantes e estáveis para os cidadãos do Zimbábue negociarem com seus próprios dólares, e isso é realmente uma excelente notícia se você é um cidadão do Zimbábue. Nós também vemos o Yuan. O Yuan supera o dólar americano na Bolsa de Moscou. O pivô leste da Rússia está ganhando força. 62% do mundo está se livrando do dólar americano. Costumávamos ter 100% do comércio mundial. É um mergulho, é uma grande notícia. Houve apenas 3 presidentes modernos dos Estados Unidos da América que pressionaram para redefinir seu dinheiro de volta ao dinheiro sólido. O resto lutou contra isso com unhas e dentes. J.F. Kennedy, Ronald Reagan e Donald Trump. Realmente espero que os mercados caiam e então eles não têm escolha a não ser redefinir as moedas ou perder tudo. Notícias do Iraque. As coisas estão acontecendo nos bastidores. Reservas do Banco Central do Iraque voltam a níveis antes da guerra do ISIS. O dinar ainda, talvez, pensamos em resgatar sua taxa de moeda refletindo seu verdadeiro valor. É muito triste com o que estão fazendo com o povo iraquiano ao adiar toda essa riqueza que pode derivar sua moeda se apenas liberassem para o mundo. Eles vão lançar, eles estão se esforçando para fazer isso. Bom, meus amigos, seguindo essas informações, né, dos nossos amigos, irmãos também que falam no canal do Mark, eu acredito que muitos, como eu sempre digo, têm muito a contribuir com toda a parte de informações do mundo afora, né? E estamos vendo essas posições sendo dadas, né? É um sofrimento para todas as nações, todo dia que isso é postergado, todo dia que isso é atrasado, que as elites que pensam negativamente diante desse processo têm êxito, né? Todos esses dias, mas tudo isso sendo visto, né? Eu acredito e precisa, né, de um momento ideal para a libertação desses fundos, desses recursos, de toda a reavaliação existente para que nós possamos acessar isso também de alguma maneira, né, meus amigos? E a fé é o que nos motiva, até porque, em minha humilde concepção, isso nunca foi feito para que nós nos beneficiarmos desses eventos,
né, para que nós nos beneficiássemos esse evento. Isso é um evento para nós nos beneficiarmos com ele, porque ele não é direcionado a nós, ele é direcionado a todos os humanitários do mundo que têm notas estrangeiras exóticas, que têm obrigações americanas, pacotes, obrigações no mundo todo com títulos, vínculos históricos, bônus históricos, né? Então isso não diz respeito a pessoas comuns que, né, têm um pensamento voltado e lógico a um único alvo, né, como algumas pessoas têm, né? Por isso que se frustram, por isso que cada vez que cada dia passa e escuta alguma informação, a pessoa sempre pensa negativamente, ou porque ela observa uma única coisa, meus amigos, e isso serve como uma reflexão não só para isso, mas para com a nossa vida. Tem pessoas que não progridem porque enxergam um único alvo. E para você chegar até determinado alvo, existe um caminho, existe uma caminhada. A vida é assim, a vida de qualquer um é assim, meus amigos? Pelo menos alguém que haja honestamente dentro de um caminho de Deus, não procure outras alternativas, né? Não passe por cima de ninguém. A pessoa que conquiste as coisas com o suor do seu próprio trabalho, a vida é cheia de tombos, meus amigos. A vida é cheia de tombos. Se você não se levantar, você não vai ter êxito, né? E tudo isso são processos. Por que seria diferente com este grande processo global que é o RVGCR? Aonde metodicamente e cronologicamente essas elites se infiltraram em governos do mundo todo, em dinastias antigas já há muito tempo, controlando sistemas, controlando nações, né? E tudo isso vem sendo também muitas organizações, né, no entorno da história lutaram contra as elites, contra os governantes, contra esses descobridores, navegadores, né, que chegavam também e escravizavam índios, escravos, povos, né, famílias, matavam. Então, meus amigos, hoje em dia existe uma guerra sendo travada, né, em uma etapa, em um bastidor que nós não estamos enxergando. Mas eu acredito que essas notícias nos levam a isso, né? De certa maneira, isso para mim faz muito sentido. Algumas dessas informações fazem muito sentido, outras ainda eu corro atrás para entender, né? Porque eu não sou o conhecedor de tudo e nem o dono da verdade, né? Como algumas pessoas, né? Mas, meus amigos, que eu acho, certamente quem é o dono da verdade somente é Deus, né? Deus, Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos aqui para servir a esses mandamentos, né? E se estiver, né, dentro deste cronograma, que serviremos a Deus, né, dessa maneira, né, com essas bênçãos, com um futuro próximo, é assim que temos que fazer, né, meus amigos? Senão, temos que continuar na nossa luta, buscando a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, buscando executar com maestria o plano A para com nossas famílias, com nossas vidas, não esquecendo em nenhum momento da nossa fé, né? Porque em primeiro lugar é Deus, depois todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu acredito que as pessoas sofram nesse caminho, sim, lógico, mas é o caminho da glória, né? É o caminho que vai te fazer vencedor. E é o caminho que nós temos que seguir, né? Da esperança, o otimismo, fé, e aguardar inteligentemente que essas situações no mundo todo possam se concluir, né, meus amigos? Inteligentemente, não imaginando coisas das quais não são concebíveis atualmente, e não serão concebíveis de alguma maneira. Algumas ideias foram plantadas de alguma maneira na cabeça de algumas pessoas que, às vezes, eu penso como deixaram se levar, né, por tais ideias. Mas, meus amigos, eu também luto com isso, né? Nossos sonhos são colocados em jogo. Portanto, temos que observar, né? Ainda são sonhos que pretendemos concretizar, que por hora, né, nos dizem muito essas últimas movimentações. Eu acredito, pelo menos, né? Eu queria dividir com vocês mais um pensamento aqui, né? O RVGCR desejado pode vir a qualquer hora, em qualquer dia, e estamos conversando com pessoas que têm convites diretamente da TTM em Zurique. Agentes falsos e preventivos profissionais ainda estão sendo encontrados e presos em todo o mundo.
O pântano é maior do que o esperado, e nenhum pagador ou funcionário competente em Zurique sabe honestamente se toda essa elite está eliminada. É difícil dizer. Depois que os chineses, como o parceiro mais importante nesses eventos internacionais, assinaram os releases há alguns dias, é sempre possível que os vários cálculos e títulos se cruzem. Os cálculos por computador chegam ao ponto e o RV pode assim finalmente ser liberado. Nada mais está sendo impedido, mesmo os velhos políticos estão sendo substituídos passo a passo e substituídos por novos confidentes da White Hat. Somente aqueles podem receber fundos lastreados em ouro para começar e iniciar uma nova direção política em um país nestes novos estilos para uma implementação agradável. Nenhuma elite, figurão do partido ou político da velha guarda é confiável. Se alguns deles foram invertidos, isso seria possível, não posso dizer, não sabemos. Podemos imaginar, por exemplo, que fazem algumas figuras adequadas aqui, nessa categoria. Com todos os resgates do ZIM, algumas porcentagens são sempre liberadas e nós estamos aguardando avaliado 100% por todos estes Paymasters. Você também pode implementar esses projetos sem problemas. Estamos à procura dos designs novos e mais confiáveis que, como investidores, possam iniciar um grande trabalho em cooperação com os especialistas da aliança. Há muito o que fazer. Nas gavetas dos White Hats já há planos para todos os estados, incluindo todos os fundos associados, sobre como proceder adequadamente, novo em todos os setores. Bom, meus amigos, esse texto, esse grande final mostra que toda essa distribuição de riqueza, prosperidade para esses fins únicos, exclusivos, humanitários, tecnológicos, de evolução, que envolvem muito projetos para com outras pessoas, Isso envolve vários tipos de projetos, Não é somente humanitário, você distribuir comida ou dar abrigo a quem não tem, um projeto humanitário é desenvolver novas tecnologias, novas patentes, dar voz a novas ideias que estão por aí nesse Brasilzão e no mundo inteiro afora, meus amigos. Eu via um programa que passa, quando eu podia ver episódios, do Shark Tank, que apresentavam ideias, aos donos da Polishop e outros caras lá, O povo deve conhecer aí, meus amigos devem conhecer o Shark Tank, E são ideias que as pessoas desenvolvem, algumas são boas, outras ruins, algumas eles compram, E essas ideias também são projetos humanitários, São projetos que envolvem as pessoas. E tudo que envolve as pessoas envolve também o bem-estar de outras pessoas, facilitando a vida dessas pessoas, dessas famílias, de forma humanitária. E tudo isso deve ser encarado, primeiramente, por toda essa redenção, todas essas pessoas com títulos que têm também esses fundos, resgatando 1% que fosse de seus títulos, que eu humildemente acredito que é o que vai ser liberado em moeda fiduciária, se for, porque até agora ninguém acessou essas quantias, meus amigos, infelizmente, mas a iminência é grande desse acesso, isso é real, não posso garantir que isso vai ser esse ano, vai ser ano que vem. Eu acredito muito que seja ainda nesse mês de agosto, setembro, entre agosto, setembro e outubro, eu acho que a gente pode ver alguma coisa, mas certamente, meus amigos, precisamos estar conectados de alguma maneira, pelo menos nas notícias, para saber como isso vai funcionar. E 1% do resgate, como eu estava falando, desses títulos para esses detentores, desses bônus, seria uma quantia já equivalente para fornecer uma benfeitoria aqui para um continente, o Brasil inteiro, vamos se dizer, um detentor. Então, eu acho que vale a pena
a gente observar, né, essas grandes propostas para esse nosso futuro, entender, né, a magnitude disso e estarmos aí prontos, né, de alguma maneira, meus amigos. É o que eu gostaria de compartilhar nesse primeiro fluxo com vocês. Muito obrigado pela companhia, pela comunhão, pela conectividade. Eu agradeço muito as novas inscrições. Continue se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário. Muitas pessoas vêm no YouTube só gravar vídeos e vídeos, né, meus amigos? Eu venho aqui tentar ter uma conversa sadia com meus irmãos, procurar engrandecer uma grande família que se forma aqui dentro, com diversos tipos de perfis de pessoas, né? Estamos cada vez nos tornando maiores, e a colaboração de cada um ajuda muito, né? Inscrição, comentário, like, ajuda a posicionar a engrenagem e os motores de busca do YouTube. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo um sábado maravilhoso, abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu volto mais tarde, se eu puder colher algo de relevante, trazer aqui em notícias e informações para toda essa grande comunidade. Me desculpem, né, meus amigos, a apresentação não é a melhor, mas o atual momento climático necessita, né, meus amigos, mas estamos aí, na comunhão de Deus, né? Tudo de bom, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.